roteirinho, aquilo que eu passaria no quadro, né? Eu fiz digitado, conforme vocês pediram, né? Para ficar mais claro. Depois eu mando para vocês no Classroom essa parte, né? Esse esquema, para vocês terem também, né? E aí, o único inconveniente é que vocês vão me ver e ver essa parte projetada, mas eu só vejo o meu conteúdo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, não adianta escrever no chat que eu não consigo verificar, tá? Pode ligar o microfone e fazer a perguntinha que eu respondo, né? Assim como aconteceria em sala de aula. Então, não se envergonhem de ligar o microfone e perguntar, né? É uma aula, então vocês têm todo o direito de interromper e sanar as dúvidas que tenham, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que abrir de novo. Fechou. Aqui, então, vamos lá. Apresentar uma janela. Certo? Então, essa é a nossa aula sobre excludentes de culpabilidade. Então, olha só, crianças. Na aula passada, eu fiz um esqueminha e coloquei lá para vocês, né, aquilo que compõe o crime. Então, crime seria fato típico, né, e todos aqueles elementos que o compõem, que a gente já estudou, do artigo 13 até o artigo 20. Seria um fato típico e antijurídico. E aí a gente viu que o legislador, ele sequer define o que é antijuridicidade. Ele só trouxe as exceções, ou seja, quando que o agente está amparado por uma das excludentes de antijuridicidade. Quando a gente chega na culpabilidade, antes de ver o que é ela, né, e o que o legislador traz para a gente, é importante a gente saber que existem duas teorias. Tem aquelas que entendem que a culpabilidade é um elemento do crime, então o crime seria tripartite, ou seja, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, né? E tem aqueles que entendem que não, que culpabilidade não é um elemento do crime, é um pressuposto para aplicação da pena. Eu, particularmente, me filio a essa segunda corrente. Eu acho que culpabilidade não é um elemento do crime. Tanto é que, por exemplo, o menor, ele não tem culpabilidade, certo? A gente vai ver aqui que ele está amparado por uma excludente lá do artigo 27, o menor de 18 anos. Aí a gente vai lá, por exemplo, então, se eu pensar que culpabilidade é um elemento do crime, o menor, ele não pratica crime. Consequentemente, eu vou lá para receptação. Receptação é adquirir produto de crime. Então, isso quer dizer que se eu comprar um celular furtado de um menor, né, por um menor, comprar do menor esse celular que ele furtou, não é receptação? Toda a doutrina fala que é. Então, significa que se é crime, culpabilidade não é um elemento dela, né? Porque menor pode praticar crime. A gente chama de ato infracional, mas pratica crime, pratica fato típico e antijurídico, certo? Mas vocês vão ler nos dois sentidos essa teoria finalista, tanto a bipartite, que crime é fato típico e antijurídico, quanto a tripartite, em que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Tem maiores consequências eu adotar uma ou outra? Não, porque a culpabilidade, seja ela um elemento do crime, seja ela um pressuposto para a pena, ela traz a mesma consequência no processo penal, que é ensejar uma sentença absolutória se o réu não tem culpabilidade, ou ensejar uma sentença condenatória se o réu tem culpabilidade, tá? Então, é muito mais uma questão, né, para esses detalhezinhos de menor praticou crime, então é receptação, não é, culpabilidade, do que no feijão com arroz, certo? Então, voltando aqui ao que a gente tem que ver. Antes da gente ver as excludentes, que é o que o legislador efetivamente nos traz, a gente vai ver o que é culpabilidade. Então, culpabilidade é como se eu falasse que é um sinônimo de responsabilidade. E aí, o que acontece? Quem tem responsabilidade em direito penal, recebe pena. Quem não tem responsabilidade, fica isento de pena. E quando que eu posso atribuir pena para alguém? Quando é que eu posso atribuir responsabilidade para alguém?
quando a pessoa conhecia a ilicitude do fato, ou seja, ela sabia que aquilo ali tem entendimento sobre aquilo que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma professora de direito penal, eu tenho conhecimento da ilicitude do fato, de mim é até mais exigível uma conduta diversa, né? Imagina, esses dias eu li uma reportagem e o que fazia com que ela se tornasse, né, tão impactante, ela aconteceu 2, 3 dias seguidos. Era um professor universitário numa cidade do interior que foi pego dirigindo embriagado, mas muito embriagado. Para você ter uma ideia, ele já estava sem a roda e estava dirigindo ali só no aro, né? O pneu já tinha sido comido. Tinha avançado na calçada, entrou num bar, brigou, estava podre de bêbado. E aí a matéria era professor universitário. Foi preso, né? É um crime que paga fiança, paga fiança na própria delegacia, né? O crime de embriaguez ao volante. Qual era a notícia do dia seguinte? Ele foi pego de novo embriagado, né? Então vejam que de um professor universitário a gente exige uma conduta reta, porque você é exemplo para os seus alunos. Então é justamente isso, a maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, né? Saber que aquilo que eu estou fazendo, que dirigir embriagado é proibido e ter entendimento sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho esses elementos, eu posso atribuir pena. E aí, cheguei à conclusão de que o fato é típico, antijurídico e culpável, o próximo passo é eu justamente pesar essa culpabilidade, dosar essa culpabilidade, porque daí eu estou fazendo a dosimetria da pena, né? A aplicação da pena, que é o que a gente vai ver já no iniciozinho do semestre que vem, certo? Bom, mas de novo, o código ele parte do pressuposto de que toda vez que eu tenho um fato típico e antijurídico, esse fato também é culpável. O normal, feijão com arroz, é que ele seja culpável. Então, o legislador ele não trouxe em momento algum definições no código de culpabilidade. O que ele trouxe foi as excludentes. Quando que o agente ele não tem culpabilidade? Então, vejam aqui os três elementos. É quando ele desconhece a ilicitude do fato, quando se inexige, ou seja, não exigível a conduta diversa, e quando ele não tem imputabilidade, certo? Aqui, então, eu estou tirando essa culpabilidade do agente, né? Bom, o que a gente vai ver a partir de agora? Essas são as exclusões de culpabilidade, ou por desconhecimento da ilicitude do fato, ou por inexigibilidade de conduta diversa, ou por inimputabilidade. Cada uma delas se subdivide. Então, é aqui que nós vamos encontrar. Aquelas que estão relacionadas ao desconhecimento da ilicitude do fato são duas: discriminantes putativas e erro de proibição. A gente está vendo aquelas da parte geral, o que nos interessa agora. Nada impede que a gente tenha excludentes de culpabilidade lá na parte especial, numa lei especial, tá? Então, aqui agora o nosso foco é aquelas da parte geral. Então, desconhecimento da ilicitude do fato, a gente vai trabalhar com essas duas. Inexigibilidade de conduta diversa, são outras duas, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, as duas dividem o mesmo artigo. Então, vejam que a gente viu, aula passada, os artigos 23, 24 e 25. Agora a gente está voltando para o 20, 21 e 22, né? Aí, na sequência relacionada à inimputabilidade... Opa, o que eu fiz aqui? A inimputabilidade, a gente tem os inimputáveis, né, que são aqueles doentes mentais, do artigo 26 caput, os menores de 21 anos e dois tipos de embriaguez. Embriaguez por caso fortuito ou embriaguez por força maior, né? Como hoje é sexta-feira, tem que deixar bem claro qual que é essa embriaguez que extingue a culpabilidade, né? E aí, então, esse é o nosso quadrinho, né? Quando a gente fala de culpabilidade, é como se a gente tivesse que fazer esse esqueminha aqui. O que está relacionado a cada uma delas. Agora sim, a gente entra em cada uma, né? Tivemos só uma foto panorâmica do que vai ser a aula de hoje. Agora vamos a elas. Então, a primeira, discriminante putativa. Esse artigo 20, parágrafo 1º, ele diz assim, ó:
Fica isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, né, o agente supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Pergunto para vocês, o que torna a ação legítima em direito penal? Quando que eu estou legitimada a matar alguém, a subtrair coisa alheia móvel, a deixar alguém encarcerado, né, deixar alguém privado da liberdade? O que torna a ação legítima são aqueles nossos amiguinhos da aula passada: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Só que lá nos artigos 23, 24 e 25, a gente estuda essas discriminantes. Elas são as verdadeiras discriminantes. Lembra que eu falei para vocês dos nomes, né? Pode ser discriminante, causa justificante, excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Só que aqui elas são putativas. O que é putativa, Andréia? É sinônimo de falso. Então, enquanto lá no artigo 23 a gente tem arrolada as reais, as verdadeiras, aqui a gente tem as falsas. Por que as falsas? Porque o agente, ele acha que ele está em legítima defesa, ele acha que ele está em estado de necessidade, ou ele acha que está em exercício regular do direito ou em estrito cumprimento do dever legal. Mas é um erro plenamente justificável, só que ele não está. Então, a gente vai se deparar com a legítima defesa putativa, com o estado de necessidade putativo, com o exercício regular de direito putativo e o estrito cumprimento do dever legal putativo. Então, se eu estiver diante dessas excludentes reais, eu excluo a ilicitude. Se elas forem putativas, se elas forem falsas, eu excluo a culpabilidade. Qual é a consequência? Nos dois, o agente fica absolvido e isento de pena, certo? Bom, mas então, como assim, Andréia, que uma legítima defesa putativa? Há um tempo atrás eu li uma notícia, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. O camarada, 3 horas da manhã, chegou em casa da balada, completamente chapado, droga e álcool, né? Morava num condomínio desses de vários prédios e blocos, né, e apartamentos. E ele, então, voltando para casa, 3 horas da manhã, chapadaço, ele desceu no andar errado e começou a tentar abrir a porta do apartamento. Como ele não conseguiu abrir com a chave, ele começou a chutar, esmurrar, né, forçar ali a fechadura para abrir. Dentro daquele apartamento, que não era o dele, né, morava um militar da reserva. E o camarada, obviamente, tinha posse de arma, né, posse e porte de arma. O que ele fez? Ele percebeu alguém forçando a fechadura dele para entrar, ele, supondo ser um bandido, ele atirou. E aí, né, depois de cessado o barulho, ele abriu a porta, ele se deparou com um camarada ali morto. Foram investigar, né, aí chama porteiro, tudo mais, falaram, não, mas esse aqui é morador aqui do prédio, só que ele mora em outro andar. Aí, que cogitaram, né, foram vendo isso, ele tinha errado, tinha droga no bolso, né, então todo esse, depois foi feito provavelmente a perícia para constatar também no sangue, né, o uso de droga e de álcool. Então, vejam, que se fosse um ladrão, a gente falaria em legítima defesa, mas como não era um ladrão, consequentemente, é a legítima defesa putativa, tá? Então, geralmente, a doutrina dá o exemplo do desafeto, né, que se aproxima de você, põe a mão no bolso, você acha que ele vai sacar uma arma, você atira, e depois você vê que é um bilhetinho de desculpas, né, que é um presentinho. Então, esse é o exemplo mais utilizado pela doutrina, certo? Estado de necessidade putativo. Vamos imaginar uma situação de perigo que, na verdade, não existe. Então, eu imagino um perigo que não ocorreu. Vamos imaginar, né, que sua mãe seja madrinha do filho do capataz da fazenda do seu avô. E agora o menino, então, ele completou 18 anos, está vindo aqui para se alistar, vai ficar hospedado na sua casa, porque sua mãe é madrinha dele, e aí a sua mãe, né, com jeitinho, ela fala, ou você leva ele quando você sair, ou eu não te dou grana, né? Um jeitinho convincente.
e aí você tem que levar ele para suas baladas, né? Agora o período de quarentena tá ferrado. Mas vamos imaginar sem quarentena. Você, para chocar o guri mesmo, você leva ele numa rave, né? E aí aquele jogo de luz, aquele bate-estaca, de repente, né? Para começar um outro DJ, que é a nata da festa, eles soltam gelo seco. O menino não tem a menor noção do que é isso. Então, para ele, fumaça é sinal de fogo. Ele sai desesperado, né, em direção à porta, empurra uma moça que não queria sair do caminho dele, a moça está com um copo na mão, cai e se corta, e aí ele só vai parar lá fora, né, não entendendo por que as pessoas não estão correndo como ele. Então, vejam, que se fosse fogo, ele estaria em estado de necessidade real, né? Num caso de incêndio a uma boate, salve-se quem puder, né? Você vai empurrar, você quer sair, não é? Agora, como não era fogo, mas é um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o que a gente pode atribuir a ele é o estado de necessidade putativo, ok? Então, ele vai ficar isento de pena. Exercício regular de direito. Então, o exercício regular de direito a gente viu que é a prática desportiva, né, uma intervenção cirúrgica, os ofendículos. Então, vamos imaginar histórias que, infelizmente, a gente ouve, né, de uma pessoa que é internada para fazer um tipo de cirurgia e, por troca de prontuário, eles fazem a cirurgia errada, né? Inverteram 2 cirurgias de 2 pacientes distintos. Se tivesse tirado a amígdala daquele que estava internado para tirar a amígdala, era exercício regular do direito. Se tivesse tirado o apêndice daquele que estava com apendicite, era exercício regular de direito, mas como foi trocado, exercício regular de direito putativo. Estrito cumprimento do dever legal. Vamos pegar um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão. Se for da pessoa certa que eu prender, é o real. Mas vamos imaginar que eu prenda um homônimo, que eu vá num endereço em que quem escreveu o mandado preencheu o numeral da rua errado, né? Ou tem, tipo, casa 1 e 2 e não tinha nada especificado, o camarada entrou na primeira casa e pegou os bens. Se fosse cumprido no lugar certo, seria o estrito cumprimento do dever legal. Mas, como foi no lugar errado, é o putativo. Aí você deve estar se perguntando, principalmente ali no exercício regular de direito, você fala, mas André, e aí? Ninguém responde por nada? Então quer dizer que tira minha amígdala e eu não tiro o apêndice e tá tudo certo? O próprio artigo, ele fala o seguinte, que é permitida a punição por culpa. Mas lembrem-se que para eu punir por culpa, eu preciso de 2 coisas. Uma, ver se houve imprudência, imperícia ou negligência. Então, nesse exemplo da cirurgia, nem sempre a imprudência ali, ela foi do médico, né? Porque às vezes ele entra na sala de cirurgia, tem lá o prontuário, já passou o anestesista, né? Ele chega para fazer aquilo que o prontuário determina. Então, quem é que trocou as pranchetinhas, né? Ou sei lá, se é um sistema informatizado, quem é que trocou as telas? Então, nesse caso, a gente vai punir quem foi imprudente ali, não necessariamente o médico que fez o corte e retirou a coisa errada, né? Mas, nesse caso, se a gente mostrar que houve imprudência do médico, ok, ele vai responder por lesão corporal culposa, tirou uma parte de mim que não era para tirar. Agora, por exemplo, nesse estrito cumprimento do dever legal putativo, né, em que eu apreendi bens da casa errada, eu não tenho o crime culposo, né, de furto culposo, então, consequentemente, não teria como eu se responsabilizar por nada. Então, eu preciso de 2 elementos, encontrar imprudência, imperícia e negligência e mostrar que que essa conduta existe como crime culposo, porque nem todos os fatos são previstos de forma culposa, certo? Então, vamos imaginar que para cumprir esse mandado, a pessoa fala, não vou abrir a porta, eu não aceito. E eles arrombem essa porta. Então, é um dano, mas não existe dano culposo. E por que estava errado? Por que o cara não quis abrir? Porque ele sabia que não tinha nenhuma ação contra ele. Mas houve lá no cartório o preenchimento do papel errado. Então, essa pessoa ela foi levada a esse erro plenamente justificado, né? Então, nesse caso, a gente não tem a possibilidade de punir por dano, porque não existe o dano culposo. Agora, vejam, não quer dizer que a gente não responsabilize civilmente, mas penalmente é o que nos interessa aqui. Então, o que acontece? Toda vez
que nós temos, né, uma discriminante imputativa, é um erro plenamente justificado, porque eu acho que estou em legítima defesa, eu acho que estou em estado de necessidade, eu acho que estou em exercício regular de direito, em estrito cumprimento do dever legal. Mas não estava. Então, eu isento de pena. Porém, é possível a punição por culpa, desde que o fato seja previsto como crime culposo e desde que eu comprove que aquela pessoa é que agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Certo, amores? Então, essas são as nossas discriminantes putativas. Agora, ainda dentro desse pacotinho, desse conhecimento do ilícito de fato, a gente tem o famoso erro de proibição. Se vocês olharem o artigo 21 no código de vocês, não está com esse nome, tá? Não está escrito erro de proibição, está escrito erro sobre a ilicitude do fato, tá assim, ó. Esse é o título que o legislador deu. Mas parece que não nos diz tanto, né? E aí a doutrina e a jurisprudência batizaram de erro de proibição, vamos deixar com esse nominho. Então, primeira coisa, o próprio artigo 21, ele diz assim, o desconhecimento da lei, então, desconhecer a lei é inexcusável. Ou seja, desconhecer a lei não tem desculpa, certo? Você, eu e todos os brasileiros, né, somos obrigados a conhecer todas as leis penais. Então, é meio balela, né? Mas o legislador, ele trata assim porque o direito protege bens naturais. Então, por exemplo, as últimas leis penais que a gente teve foi o pacote anticrime, que foi publicado dia 24 de dezembro de 2019, mas aí, como era assim uma transformação maior, o legislador ele deu 30 dias de vacatio legis. No dia 26, o Bolsonaro, ele publicou outra lei, sancionou e publicou outra lei, 26 de dezembro também. Então, ali o período de Natal, ele estava atacado, né? Ele publicou o artigo, ele mudou, né, publicou a lei que mudou o artigo 122 do Código Penal, que trata do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Esse, como era um artiguinho só do Código Penal, entrou em vigor no mesmo dia da publicação. Então, vejam que às vezes ele dá vacatio legis, às vezes não, né? Então, o que acontece? É como se nós lêssemos, né, diário oficial e a gente soubesse de todas as leis penais. Mentira, nem penalista conhece todas as leis penais. Se vocês encontrarem algum penalista que fala que conhece, ele é mentiroso, né? Não dá tempo da gente ver tanta coisa. Então, consequentemente, o que acontece? O desconhecimento da lei é inexcusável porque a gente tutela bens naturais. Basta eu não fazer com você o que eu não quero que você faça contra mim. Porém, ele pode ser aplicado como um atenuante, tá lá no artigo 65, inciso 2º. Na prática, é muito difícil da gente ver essa atenuante, a menos que eu provasse, assim, o nível cultural da pessoa, um crime muito rebuscado, não é feijão com arroz, não é usual, aí a gente pode aplicar para aquele réuzinho ali. Mas, né, no dia a dia, a gente não pode dizer, não pode o camarada alegar, não sabia que era errado roubar, furtar, matar, né, esses crimes que acontecem com maior frequência. Okay? Então, desconhecer a lei não é desculpa. Porém, o que é desculpa, e aí a gente chama de erro de proibição, é o desconhecimento sobre a ilicitude do fato. E ele vai isentar de pena, que é a exclusão de culpabilidade, se excusável, ou seja, excusa é o que eu posso desculpar. Mas como assim, Andréia? Qual é a diferença de desconhecer a lei e desconhecer a ilicitude do fato? Então, vamos ver a seguinte situação, né? Um exemplinho aqui criado para eu conseguir explicar para vocês. Vamos imaginar um senhor relativamente, né, de pouca formação cultural, né, que começou a trabalhar numa empresa ainda mirim, como faxineiro, né, ali para ajudar a limpeza e esse servicinho de recolher coisas. E aí ele foi, né, galgando espaço na empresa, em vez de limpar banheiro, agora ele está limpando, né, o último andar, que é diretoria e presidência. E aí um dia ele está lá, limpando uma sala, o presidente da empresa e o diretor financeiro não percebem a presença dele e comentam que a empresa vai fechar, que eles vão declarar falência, que não vão ter sequer como pagar as verbas rescisórias dos funcionários. Esse senhor, que agora já conta com 60 e poucos anos, se apavora, ou seja, ele vai perder o emprego, ele não vai receber o que lhe é de direito,
e ele também não está mais um brotinho para conseguir emprego dessa natureza em outros lugares. Aí ele chega em casa, né, com aquela cabeça pesada, né, de um problemaço, e ele consulta, então, um vizinho, que é recém-formado em Direito, e fala o seguinte, olha, caso eu fosse demitido, assim, uma ideia, quanto que eu teria de direito de receber de verbas rescisórias trabalhistas? Trabalho na empresa desde tal idade, né, minhas últimas férias foram na tal data, meu salário é tanto, o que eu teria para receber ali de FGTS, de rescisão? E aí, né, esse recém-formado faz ali o cálculozinho e apresenta, olha, em torno disso. O que ele faz? No dia seguinte, né, ele pega bens da empresa nesse valor, dizendo, olha, já que eu tenho direito a receber e eles não vão me pagar, eu vou pegar para mim. Então, vejam, que se ele falar, não, eu não sabia que furtar era crime, ele não convence ninguém, porque todo mundo sabe que furtar é crime. Mas ele acha que naquela situação ele tem direito de pegar, porque aquele valor lhe é devido. Então, é um erro sobre a ilicitude do fato. Mas vejam, que a gente tem que adequar isso a quem fez, né? Eu não posso falar da mesma conduta para o cara que trabalha no RH, né? Ou para o cara que trabalha num cargo mais tchan-tchan-tchan. Porque daí já ele poderia ter se informado a respeito do que ele pode ou não fazer, certo? Então, seria nesses casos para eu considerar excusável. O NUT, por exemplo, ele dá como exemplo de erro de proibição a pessoa que tem, né, um familiar em estado vegetativo, e aí essa pessoa lê na imprensa, lê num site desses, né, antigamente eu falava jornalzinho do bairro, agora, né, quem que lê jornalzinho de bairro, mas vê num site desses que a eutanásia, ela foi descriminalizada no Brasil. E o camarada vai lá, então, e pratica a eutanásia. No dia seguinte vem, né, uma outra notícia dizendo que é um projeto de lei, né, que está para ser aprovado, ou seja, ainda não aprovou nada. Então, o que acontece? O camarada, ele achou que ali era lícito, mas não é. Então, ele acha que é permitido, quando, na verdade, é proibido. Daí o nome de erro de proibição, certo? Então, lógico, o que a gente tem que ver? Quem é esse camarada, né? Qual é o nível cultural dele? Mas em que site que ele viu? A notícia foi um erro do site ou foi um erro de interpretação dele? Porque daí a gente tem que ver se é uma exclusão de culpabilidade ou uma diminuição de culpabilidade. Se for exclusão de culpabilidade, ele está isento de pena. Se for inexcusável, é uma diminuição de culpabilidade. O próprio artigo 21 fala que só diminui a pena, né? Esse é um instituto, bem dizer, esses 3 institutos, erro de tipo que está lá no 20 caput que a gente estudou aula passada, aula retrasada. Descriminantes putativas e erro de proibição, eles se embolam ali. Um exclui tipicidade, os outros 2 excluem culpabilidade. Mas então, como que eu posso diferenciar, Andréia, o erro de tipo do erro de proibição? Querem ver um exemplo? Vamos imaginar que a pessoa, ela plante maconha em casa para uso próprio. Se ela planta aquilo para uso próprio, porque ela faz chá daquela maconha, porque ela acredita que o uso terapêutico é permitido no Brasil, é um erro de proibição. Ela acha que é permitido porque ela usa para terapêutico. Não, nunca fumei. Só faço um chazinho à noite para relaxar. Então, isso seria erro de proibição. Agora, se ela planta maconha sem saber que é maconha, né? E faz determinados produtos com a maconha, isso é erro de tipo. Porque a elementar é plantar droga. Se ela não sabe que é droga, é erro de tipo. Então, eu dou o exemplo assim, né? O sobrinho fala para a tia que ele está tendo muita dor de cabeça, né? Muita indisposição. E a tia, que é riponga, né? Fala assim, olha, eu vou te trazer uma plantinha aqui. Você faz um chá, toda noite você faz um chazinho, toma, você vai ver. Você vai relaxar, vai sonhar colorido, vai acabar com essa dor de cabeça. Então, se o camarada não sabe que é maconha, vai caracterizar erro de tipo. Se a tia riponga fala, olha, eu vou te trazer aqui, tá? Mas olha lá, hein, guri? Isso aí é plantinha de maconha, você não vai fumar. Você me promete que você não vai fumar, é só para fazer chá. Aí é erro de proibição. Eu sei que é droga, mas eu acho que para aquela finalidade pode. Isso seria o erro de proibição.
certo? Então, são institutos parecidinhos, mas um eu erro sobre o fato, sobre a elementar, o outro eu erro sobre o direito, sobre achar que naquela situação é permitido, ok? Então, esses dois são relacionados ao desconhecimento da ilicitude do fato. Agora, a gente vai ver os dois aqui que estão relacionados à inexigibilidade de conduta diversa. Então, a primeira é a coação moral irresistível. Então, olha só, amores, o que nos interessa aqui como excludente de culpabilidade? Essa. Certo? Porém, para a gente entender essa, a gente tem que ver todos os tipos de coação. Então, aqui me interessa é a coação moral irresistível. O legislador ele foi sacaninha, porque ele não colocou essa palavrinha aqui lá no artigo 22. Então, numa interpretação equivocada, pode nos levar a crer que a coação física também é excludente de culpabilidade, na verdade não é, tá? Então, o que nos interessa é a coação moral irresistível. Quando a gente fala em coação, a gente tem dois personagens, o coator, que é quem coage, e o coagido, quem sofre a coação. Então, o que manda e o que obedece, né? Quando eu falo de coação, tem 4 tipos. A física irresistível, a moral irresistível e depois a física resistível e a coação moral resistível, ok? Bom, o que acontece na física irresistível? Vamos imaginar que eu esteja, né, num churrasco, afiando a faca que eu vou fazer os cortes para colocar no espeto. E ali estou afiando a faca, né, e tem uma pessoa, uma certa distância minha, conversando comigo. Vem um terceiro, querendo que eu crave essa faca no meu interlocutor e me empurra. Então, vejam que eu sofri uma coação física irresistível, porque se eu estou de costas, eu não estava esperando o empurrão. Então, não tinha como me travar. E eu caio com essa faca sobre a pessoa. Isso é a coação física irresistível. O que acontece? Eu não tive uma conduta. Alguém me empurrou, porque eu não tive uma ação ou omissão voluntária e consciente. Então, se eu não pratiquei conduta, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Então, nessa coação física irresistível, não há crime para o coagido. Quem é que vai responder por esse crime? O coator, né? E, na verdade, ele ainda vai responder por constrangimento ilegal, que é um crimezinho que a gente vai conhecer lá no artigo 146. Mas é ele que responde por essa morte, não eu, ou por esse ferimento, né? Por essa lesão corporal. Não eu. Eu fui, né, movida por uma coação física irresistível, certo? Agora, vamos imaginar que eu esteja ali cortando, né, a carne, chega alguém, coloca a arma na minha cabeça e fala assim, ou você crava essa faca no fulano ou eu te mato. Isso é coação física, André? Ele colocar a arma na minha cabeça? Não, é uma coação moral. Sabe por quê? Porque ele está me dando 2 opções. Olha que pessoa boazinha, né? Ou eu mato ou eu morro. Mas que eu tenho 2 opções, eu tenho. Então, quando eu matar, é uma conduta voluntária. Eu quis matar. Mas eu quis matar porque eu fui coagida. Há um vício nesse meu querer. E isso, então, faz com que eu, o coagido, fique isento de pena e o agente venha responder por esse homicídio com a pena agravada. Certo? Então, se eu coloco uma arma, ou se eu recebo uma ligação dizendo o seguinte, Andréia, ou você tira todo o dinheiro que está aí na sua, né, que você recebeu do fulano de tal para fazer um negócio, né, ou eu sou gerente de um banco, você pega 5 milhões no banco e traz aqui para a gente, ou a gente vai matar a sua filha. Eu tenho a opção. Então, é moral. Mas, obviamente, que qualquer um no meu lugar faria o mesmo. O que qualquer mãe faria? Pegaria os 5 milhões no banco para salvar a própria filha, certo? Então, não dá para exigir de mim uma conduta diversa, porque todo mundo faria o mesmo. Isso é a coação moral irresistível. E se a coação for física ou moral resistível? Aí, se você podia resistir, você vai responder pelo crime. O que a gente vai te dar é uma pena atenuada. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que alguém vem aqui e me belisca, fazendo com que eu derrube um determinado vaso. Mas eu podia ter pego com outra mão, eu podia ter, né, resistido a essa dor que não era tão intensa assim. Ou moral, Andréia, ou você
reprova aquele aluno ou eu não vou te dar um aumento de salário. Mas eu podia resistir a isso. Então, são os bens que estão em jogo, né? Como que eu vou analisar se é irresistível ou resistível? O que está sendo ameaçado que é meu e o que eu tenho que fazer? É essa ponderação que o juiz vai fazer para dizer se ela é física irresistível ou se ela é moral irresistível, certo? Bom, então essa é a nossa coação. O que nos interessa aqui, agora, é a coação moral irresistível, em que o agente, né, o coagido, fica isento de pena e o coator responde, em todas é a mesma coisa para o coator, responde pelo crime com a pena agravada. Então, por que vai acontecer isso? Porque, efetivamente, qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás, e daí não sei o que virou, né, do processo, mas a notícia que tinha era de uma senhora que foi pega, uma senhora bem humilde, foi pega em Guarulhos, embarcando para a Europa com uma grande quantidade de drogas, né? E aí, ela, ao ser interrogada, né, na prisão em flagrante, ela falou que ela estava sendo ameaçada por traficantes da favela dela, que estavam com o seu neto. Então, ou ela embarcava com aquela droga, ou o neto morria. Então, essa é uma situação que, se comprovada, a gente isentaria ela do crime de tráfico internacional de drogas, né? Lógico que daí tem que ver telefone, tem que ver realmente, né, quem são esses traficantes, se o neto estava lá, se essa história dela procede. Mas se procedesse, juridicamente, essa historinha a gente encaixaria nesse artigo 22, certo? Seguindo. Próximo excludente, obediência hierárquica. Então, ela fica aqui junto com o 22 naquelas de inexigibilidade de conduta diversa. Agora, o que a gente tem, né, é uma ordem de um superior hierárquico para um subordinado. Então, enquanto aqui é coator e coagido, aqui os nossos personagens são superior hierárquico e subordinado. Toda vez que a gente fala em hierarquia, é relação pública, né? Então, lá na Federal, a gente tem hierarquia, lá na PM tem hierarquia, lá na Secretaria de Justiça tem hierarquia, lá no Exército tem hierarquia. Então, é essa relação. Necessariamente, quem dá a ordem é o superior e quem cumpre a ordem é o subordinado. A questão é a ordem. Então, a gente pode ter uma ordem manifestamente legal, e aí os dois respondem, um com a pena agravada e outro com a pena atenuada, ou uma ordem não manifestamente ilegal. Lembra que na matemática, menos com menos dá mais? Então, negativo com negativo dá positivo, ó. Ordem manifestamente legal. Se ela é não manifestamente legal, é porque eu atendi a ordem achando que era lícita. Então, vamos imaginar dentro de uma delegacia. O delegado, ele dá a ordem ao agente, né? Ele está com uma pessoa na sua sala, que supostamente ele interrogou, e aí ele fala pro agente, olha, terminei aqui o interrogatório, você pode colocar ele lá na carceragem, né? Ali na DEPAC, que tem uma celinha, né, minúscula, até que ele seja transferido para outro lugar. E o agente, né, pega o camarada, o cara resiste, algema, leva para lá. Vem-se a saber, depois, que, na verdade, essa prisão foi completamente ilegal, né? Foi uma prisão ilegal, arbitrária. Por quê? Porque essa pessoa não tinha praticado crime nenhum. Na verdade, ela estava tendo um caso com a mulher do delegado. E o delegado chamou, usou dessa autoridade que ele tem e fez isso. Mas o agente, coitado, não estava sabendo de nada. Ele fez aquilo que ele costuma fazer, pegar a pessoa e levar lá para a carceragem, né? O cara, não, eu sou inocente, todo mundo fala isso, não é? Então, essa é uma ordem não manifestamente legal. O que vai acontecer? O delegado responde por esse cárcere privado e o subordinado não, certo? Fica isento de pena. Essa é a que nos interessa como excludente de culpabilidade. E se a ordem é manifestamente legal? Então, vamos imaginar que o delegado esteja ouvindo uma pessoa efetivamente presa em flagrante, né? Ou presa numa preventiva temporária, e aí essa pessoa não está abrindo o bico, né? O delegado sabe que ela está contando ali mentira, que ela está escondendo o jogo. Ele chama o agente e fala o seguinte, olha, ele está esquecendo alguns pontos importantes aqui das perguntas que eu estou fazendo. Leva ele ali para a salinha da memória, quando ele lembrar, você traz ele de volta.
né? A salinha da memória tá lá, tem uma plaquinha, salinha da memória, né? Tem fio desencapado, tem toalha molhada, né? Tem balde para afogar, tem saco para asfixiar. É uma sala de tortura. Então, aqui não pode o agente falar, não sabia que era proibido, foi o delegado que mandou. Mandou, você obedeceu, vocês dois vão responder. Ele, por ser chefe, tem a pena gravada, você, por ser subordinado, tem a pena atenuada, mas vocês dois responderão, certo? Então, essa não é uma excludente de culpabilidade, tá? Bom, agora, então, a gente caminha para essas três, as três últimas, né? Inimputabilidade, os inimputáveis, os menores e os casos de embriaguez, certo? Então, vamos lá. Inimputáveis. Bom, o Brasil adotou aquilo que a gente chama de caráter biopsicológico. Eu preciso ter o biológico, que é a doença mental, certo? E preciso ter o psicológico, que é essa incapacidade de entender a ilicitude do fato. Então, é o casamento das duas coisas, né? Basta ser doente mental para ser um inimputável? Não. Eu posso ter uma patologia mental e saber exatamente, né, o que eu estou fazendo. Então, para que efetivamente eu seja um inimputável, eu tenho a doença mental e na hora do crime, no momento da ação da omissão, né, teoria da atividade, eu era inteiramente incapaz de entender isso do fato. Então, vamos pegar, por exemplo, um esquizofrênico. O esquizofrênico, ele pode estar ali no dia a dia, normal, tá medicadinho, tá tudo certo, né? Mas ele entra em surto. De repente, não toma um remédio, né? Aquela medicação, ela já não tá mais fazendo efeito por uma questão química, e ele surta. E aí ele vai lá e ele mata a própria mãe a golpes de faca de cozinha. E ele fica aí um tempo ainda em surto. Então, consequentemente, ele tem a doença mental, que é a esquizofrenia, e na hora do crime ele estava inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato. Depois que ele sair do surto, é que ele vai assimilar o que ele fez, né? Eu lembro que há um tempo atrás, no período de Natal, teve uma notícia em Dourados, né, um crime que retrata bem essa questão da inimputabilidade. Ali não tinha qualquer dúvida, né? Então, desde o início já foi tratado como inimputável. O rapaz, ele morava com a mãe era uma aposentada, né? Ele era universitário, mas já havia parado de fazer a faculdade quando a esquizofrenia apareceu, né? Então, ficava só os dois em casa. E aí, um dia o vizinho foi passar em frente à casa e viu uma mão no chão. E aí chamou a polícia. Quando a polícia entrou na casa, né, pulou o muro e tal, ele estava nu, muito ensanguentado, né, andando pela casa, assim, completamente transtornado, a mãe completamente destroçada e um rapaz em surto ainda. Ele não tinha noção, talvez, do que ele tinha feito. Então, naquele momento, ele matou a mãe porque ele viu na mãe um monstro, um extraterrestre, alguma coisa assim. Então, esse já foi imediatamente, né? Já colocaram ali a camisa de força nele, provavelmente os vizinhos até sabiam que ele era esquizofrênico, e já foi levado direto para um hospital psiquiátrico, né? Para um tratamento psiquiátrico, e depois instaura-se um incidente de sanidade mental, deve ter sido feita perícia, né? E esse é um cara que a gente sabe da inimputabilidade. Não que eu não vá olhar para tipicidade e ilicitude, mas é que está evidente, né? Dificilmente teve uma luta corporal ali com a mãe no sentido de ela ter agredido e ele ter se defendido. Então, mas provado tipicidade, provado antijuridicidade, a gente tem que esse é um caso de exclusão de culpabilidade. Mas qual que é o detalhezinho aqui? Ele não tem culpabilidade, então ele fica isento de pena. Mas o inimputável, ele apresenta periculosidade. Então, de todas essas excludentes que a gente vai ver, essa é a única em que necessariamente o juiz não vai dar uma sentença absolutória, ponto. Essa é a que a gente chama de sentença absolutória imprópria, porque ele vai ter que impor o que a gente chama de medida de segurança. Essas medidas de segurança, elas estão previstas lá no artigo 96 a 98 do Código Penal. 96 a 99 do Código Penal. No que consiste? Ou é uma internação ou é um tratamento ambulatorial. Quando o camarada pratica crime com reclusão,
a mais recomendada é a internação. Quando ele pratica um crime mais brando, que é a detenção, o mais recomendado é o tratamento ambulatorial. Aí ele fica em casa recebendo medicação, né? O que é a internação? O legislador, ele fala em hospital psiquiátrico ou estabelecimento similar. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o nosso estabelecimento similar, como, por exemplo, o nosso lar não é de custódia, né? A Clínica Carandá não é de custódia, o nosso estabelecimento similar é o Presídio de Segurança Máxima na ala da saúde. Lá ele recebe um tratamento psiquiátrico. Qual é a questão? Que quando eu considero alguém imputável, ou seja, a pessoa que pode receber pena, eu doso a culpabilidade dela e eu doso a pena. Então, você foi condenada a 15 anos por esse homicídio. Agora, periculosidade não tem como ser dosada. Então, eu não posso dizer se em 15 anos ele vai estar curado ou não. Então, qual é a grande característica da medida de segurança? Que ela é por prazo indeterminado. Não tem tempo máximo, tem tempo mínimo, de 1 a 3 anos. Qual é o tempo máximo? Hoje, jurisprudencialmente, se considera que, como a gente não admite prisão perpétua, não pode ter medida de segurança perpétua. Então, a gente admite aquele prazo máximo de 75 que mudou, que era 30 anos, agora é 40. Ou o limite máximo da pena. Então, nesse caso, ele praticou um homicídio, a pena do homicídio é de 12 a 30, o máximo que ele poderia ficar recolhido é 30. Mas vamos imaginar que ele tivesse matado pai e mãe. Então, seria 30 para cada um. 30 para cada um, 60. Ah, não, mas o limite de cumprimento é 40 anos pelo artigo 75. Então, a gente, analogicamente, o que a gente raciocina para pena, a gente raciocina para medida de segurança. Mas ela não vem já descrita pelo juiz. Ele cumprirá tantos anos. Não, eu não sei quando que ele vai se restabelecer, certo? Bom, mas assim como eu tenho o inimputável, é possível que eu me depare com semi-imputável. Qual é a diferença? É a patologia, Andréa? Não. A patologia, eles têm igual. A doença mental, o desenvolvimental incompleto ou retardado. A diferença é que no inimputável, ele fica inteiramente incapaz, né? E no semi-imputável, ele fica parcialmente incapaz. Então, ele tem parte ele entende, parte ele não entende, certo? Então, qual é a consequência? Ou ele recebe pena diminuída ou medida de segurança. Então, geralmente, o juiz, ele analisa de acordo com o laudo técnico do psiquiatra. Se o psiquiatra acha que é melhor ele cumprir pena ou se o psiquiatra acha que não, que ele precisa ser tratado, precisa ser internado, certo? Se ele for internado, ele passa a ter o mesmo tratamento do inimputável, ou seja, uma medida de segurança que não tem prazo máximo, né, mínimo de 1 a 3 anos, e o prazo máximo que a jurisprudência criou é o que ele receberia de pena, mas não que ela fale, olha, ele vai ficar X anos, não. Eu vou, a cada ano, fazendo uma nova perícia para ver se cessou a periculosidade ou não. Deu ali no laudo que ainda não cessou, ele fica mais 1 ano, e assim sucessivamente, tá? Então, enquanto o inimputável está previsto aqui no 26 caput, o semi-imputável está previsto no 26 parágrafo único. Certo, amores? Então, essas são as primeiras relacionadas a isso. Menores de 21 anos. Opa, errei. Menores de 18 anos. Menores de... Deixa eu ver se lá em cima eu errei também. 21, estava com 21 na cabeça. Menores de 18, acho que lá para cima eu não coloquei, né? Tá. Então, menores de 18 anos, né? Antes a gente tinha uma diferença entre a responsabilidade penal e civil, hoje é tudo 18 anos. Então, o menor de 18 anos, ele fica isento de pena. Aqui a gente já não adotou mais o caráter biopsicológico, a gente adotou o caráter biológico, só precisa fazer prova da idade. Quando? No tempo do crime, ação ou omissão. Então, se na véspera dele fazer 18, ele deu um tiro na vítima, por mais que essa vítima tenha ido para o hospital e morreu no dia seguinte, quando ele já completou 18, eu considero a idade que ele tinha quando ele deu o tiro, momento da ação ou omissão, certo? Por que caráter biológico? Porque não me interessa o promotor fazer prova de que esse menino é um gênio. Não, ele já com 18 anos já faz direito, né? Não interessa. A gente parte do pressuposto de que ele não tinha capacidade de entendimento, né? Que ele era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato.
Lógico que hoje a gente sabe que não é bem assim, mas até que o legislador mude, a gente vai tratar dessa forma. Porém, em que pese eles fiquem isentos de pena, eles ficam sujeitos ao ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, fala, olha, né, para a gente não traumatizar esse adolescente, que é aquele que tem 12 ou mais, né, porque para criança a gente não aplica a medida socioeducativa e a medida protetiva, para a gente não traumatizar, a gente vai ter todo um vocabulário diferente aqui na justiça menorista, né? Ele não vai ser preso, a gente diz que ele vai ser apreendido, então parece um pacote, né? Parece coisa. A gente não vai falar que ele praticou crime, tá? Para ele não ficar traumatizado, a gente vai dizer que ele praticou ato infracional. Então, tudo é diferente. Balela, ele praticou crime e ele vai ficar privado da liberdade dele. Então, ele vai receber medida socioeducativa. Essas medidas socioeducativas são previstas no ECA. E aí existe uma gradação, dependendo do que ele fez, né? Fez um crimezinho lá levinho, é uma advertência, né? Vai levar uma catracada do juiz na audiência. Ah, ele fez, né, algo grave com violência ou grave ameaça, ou ele é reincidente, aí então a gente vai aplicar a internação. O que é a internação? Ele fica privado da liberdade dele no UNEI, e ela também não tem prazo determinado. A cada 6 meses eu faço uma perícia para ver se ele melhorou ou não. O máximo que ele pode ficar é 3 anos ou até completar os 21. Que vamos imaginar que ele tenha sido apreendido depois dos 18, né? O processo e tal. E aí, quando completar 21, eu tenho que liberar. Ah, mas ele ainda está bem danado. Não tem o que fazer, né? Ele não pode ir eu não posso transferir ele para um presídio de maiores. Ah, mas ele já tem 21. Sim, mas é que eu levo em consideração a idade que ele tinha quando ele praticou o crime. Então, vejam, hoje eu posso ter um rapaz de 19 anos no MUNEI, como eu posso ter um rapaz de 19 anos no presídio de segurança máxima. Qual é a diferença entre esses dois? A idade que eles tinham quando praticaram o crime. Se quando praticou o crime tinha 17, o NEI praticou o crime já tinha 18, presídio de segurança máxima, certo? Ok? Então, a medida socioeducativa, ela vai sendo, a cada 6 meses, ele passa por uma perícia, né, para ver se ele pode estar apto ao convívio em sociedade ou se ele tem que ficar mais tempo nessa UNEI. Mas chegou aos 21, eu tenho que desinternar. E se ele continuar no capeta, Andréia? Isso aconteceu a primeira vez no Brasil com um rapaz chamado Champinha, esse era o apelido dele. Ele praticou um crime super bárbaro contra um casalzinho de namorados, né, estuprou, aí matou, foi um crime, assim, que chocou o país na época. Depois vocês joguem aí na internet. Esse é um menino que foi para o MUNEI, passou o prazo máximo e ele não estava recuperado ainda, estava o capeta. E aí o Ministério Público falou assim, se a gente colocar ele em liberdade, ele vai fazer estrago. Então aí eles entraram com uma medida de caráter civil, interditaram ele e colocaram no hospital psiquiátrico, tá? Mas é uma medida de caráter civil e não de caráter penal, ok? E se o agente tiver 18 até 21, menor de 21, aí o que eu dou é uma atenuante de pena, certo? Então, menor de 18, eu isento de pena. Menor de 21, eu atenuo a pena, ok? Bom, por fim, embriaguez. Bom, para começar, o artigo 28, ele vem dizer assim, que a embriaguez proveniente de álcool ou substância de efeito análogo. Então, falou em embriaguez, é natural que a gente pense, né, numa cervejinha, um vinho, um uísque, né, a bebida da moda, né, o que vocês quiserem, o que vocês gostarem mais, é o primeiro que vem à cabeça. Mas o que a gente precisa saber, que aqui a gente admite a interpretação extensiva, né, a interpretação analógica de efeito extensivo. É o álcool ou qualquer substância de efeito análogo. Que substância? Um remédio, uma plantinha, um cogumelo, um comprimidinho, o que for, né? Tomei isso aqui, comi isso aqui, me deixou meio zureta, é embriaguez, certo? Essa embriaguez, né, é culposa e voluntária, não isenta de pena. Então, se eu falo assim, hoje eu vou tomar todas, né? Geralmente a gente fala isso ou porque tá muito feliz, né, para comemorar a felicidade, ou porque tá arrasado, né? Levou um pé na bunda, tá muito mal, e aí você quer chorar todas as suas mágoas, né? Ouvindo um sertanejo, aquela do chifre do asfalto, coisa assim. Então, normalmente a pessoa fala, eu quero beber hoje.
ou culposa, né? Você vai bebendo, não comeu direito, tá com a imunidade baixa, não tá muito bem, e aquilo, quando você percebe, né, subiu a cabeça. Se você fizer ali, problema seu, né? A gente adota a chamada teoria da actio liberem causa. Eu considero a sua capacidade de entendimento quando você começou a beber, e não como você ficou, porque era responsabilidade sua. Você ou quis ficar embriagado, ou você, por imprudência, ficou embriagado, certo? Não isento de pena. Bom, o que nos interessa aqui, né? Primeiro vamos falar do grau da embriaguez. Falei de grau de embriaguez, eu tenho 3 graus. A incompleta, a completa e a comatosa. Como aqui provavelmente vocês mais conhecem, é a proveniente do álcool mesmo, né? Já viram algum amigo numa situação dessa? A gente pode falar, né? O álcool normalmente é o efeito que ele dá dos graus. Você tá na incompleta, é aquela fase que você tá ali curtindo, tá soltinho, fica mais simpático, né? Sorridente, tá mais leve, menos, né? Retesado ali, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, você se solta. Completa. Aí você já tá, né? Já tá dando PT. Ou seja, ninguém te ama, ninguém te quer, ou então a pessoa fica mais agressiva, né? Já sai batendo tudo, já quer dar porrada, né? O camarada pode ter 1,5 metro, ele invoca com o cara de 2 metros. Então, essa é a completa. E a comatosa é PT total. Aí ela só teria relevância para crimes omissivos porque você está em coma alcoólico, certo? Bom, o que acontece? A gente tem 2 tipos de embriaguez aqui, a proveniente de caso fortuito e a embriaguez por força maior, que vão isentar de pena. Quando ela for completa, e aí, consequentemente, né, ela deixar o agente inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato. Mas o que é isso? Essa por caso fortuito? É aquela que é acidental. A doutrina costuma dar o exemplo do camarada que cai num tonel de pinga e se afoga na pinga. Mas você fala, que o cara foi trepar num tonel de pinga, né? E se ele se afogou na pinga, também dificilmente ele sai e pratica algum crime. Mas esse é o exemplo mais comum. O caso fortuito pode ser, por exemplo, uma reação a uma medicação. Ou quando você toma algo que você não sabe o que é, né? Há um tempo atrás me contaram uma história, isso, assim, eu era da idade de vocês quando me contaram, né? De uns amigos de amigo que faziam faculdade em Presidente Prudente. Na época, assim, era o ó fazer em Presidente Prudente, porque era uma cidade muito universitária, então tinha aquelas festas, né, bombásticas. E aí um colega foi na casa do outro para eles saírem, para ir numa dessas festas, né? O amigo, o dono da casa, não estava pronto, então o combinadinho foi que ó, vou me arrumar e você fica à vontade, né? Quando tem pai e mãe, a vontade é relativo, mas quando é república, né? Casa de outro amigo, você, né, deita no sofá, tira o sapato. E aí o cara foi na geladeira e se serviu de um chá. Só que esse chá era de cogumelo, era alucinógeno. Então, quando o amigo voltou do banho, o outro estava completamente zureta, né? Não praticou crime, né? Porque pelo menos quem me contou foi o próprio, né? Que tomou o chá. Mas disse que ele passou a noite inteira subindo e descendo escada, subindo e descendo um degrau, que ele visualizava alguma coisa, né? Que eu não lembro, e ele subia e descia, subia e descia, subia e descia. Diz que no outro dia ele não andava, né? Deu um PT nas pernas. Mas ele poderia ter uma alucinação, porque o cogumelo causa isso, né? O chá de cogumelo, e ele poderia ter avançado nesse amigo, né? Desce o amigo da escada, ele imagina que é, né, um monstro e ataca. Então, essa seria a por caso fortuito. Ele não sabia, né? Achou que era chamate e era um chá de cogumelo. Então, é acidental. Força maior é quando um terceiro intervém. Então, você está lá, né, com um copinho de uísque, alguém coloca uma droga na sua bebida. Tem um filme que é nacional, né? É a história de 4 amigas brasileiras, que acontece justamente isso. Elas estão na comemoração, na festa de uma das amigas, e aí uma invejosa lá coloca, né, na bebida dela um êxtase. E a mulher pira na festa, né? Ela tira a roupa, ela arrasa. Então, seria o exemplo da força maior, tá? Esse seria o exemplo de força maior. Ou então alguém me injeta, me dopa, né? E aí eu faço alguma coisa de errado, ou até uma omissão, porque eu tinha que fazer algo e não fiz. Então, a força maior é a intervenção de um terceiro, caso fortuito, seria essa situação acidental, né?
que vai acontecer? Se houver uma perícia e provar que eu estava inteiramente incapaz, eu fico isento de pena. Contudo, se fizer a perícia e mostrar que eu fiquei parcialmente incapaz, eu só vou ter a pena diminuída, conforme reza o artigo 28, parágrafo 2º. Certo, amores? E aí a gente verifica o seguinte: de todas as excludentes que a gente viu, então, sempre existe um meio termo. Aquelas situações em que nem o agente tem total culpabilidade, nem ele tem a exclusão da culpabilidade com a consequente isenção de pena. São as situações em que ele vai responder por algo um pouco menor. Então, o que é isso? Aqui é quando permite a punição por culpa, certo? Aqui no erro de proibição é quando o erro é inexcusável e eu só diminuo a pena. Aqui na coação são as resistíveis em que eu só vou atenuar a pena. Aqui na obediência hierárquica é a ordem manifestamente ilegal em que eu vou também somente atenuar a pena. Aqui na inimputabilidade é quando o camarada ele é semi-imputável e eu só vou diminuir a pena. Aqui são os menores de 21 que eu vou atenuar a pena. E aqui na embriaguez é esse 28 em que eu também só vou diminuir a pena. Então vejam que culpabilidade é uma questão de grau. Eu posso ter ela inteira, eu posso ter ela diminuída, ou eu posso ter a culpabilidade excluída. Se eu tiver a culpabilidade excluída, eu estou isento de pena. A única ressalva que a gente faz é aqui para o inimputável, que daí ele recebe uma sentença absolutória imprópria e a medida de segurança. Os outros sempre é sentença absolutória, isento de pena, acabou, certo? Bom, mas como hoje é sexta-feira, né, vamos reforçar essa parte de embriaguez, espécies de embriaguez. Então, voltando, se eu chamar ela de voluntária ou culposa, o 28, inciso 2º, diz que não isenta de responsabilidade. Se não isenta de responsabilidade, não isenta de pena. Se ela é patológica, como assim, Andréia? O alcoólatra, o toxicômano, né? Que tanto pode ser da droga quanto do álcool. Esse, ele vai ficar inteiramente incapaz e vai ser tratado como inimputável. Parcialmente incapaz, eu vou deixar diminuído de pena, certo? Então, depende da perícia para dizer se esse alcoólatra é inteiramente incapaz ou parcialmente incapaz. Caso fortuito ou força maior, é essa que a gente acabou de ver. Então, se inteiramente incapaz, eu isento de pena. Se parcialmente incapaz, eu diminuo a pena. E a pré-ordenada? A pré-ordenada a gente não viu ainda. O que é essa pré-ordenada? É uma agravante. É o camarada que se coloca ébrio para alegar depois. Ah, eu matei porque eu estava bêbado, né? Ou então ele bebe mesmo para ter coragem de ir lá matar. Mas é uma premeditação. Como é uma premeditação, ela não isenta de pena, muito pelo contrário, ela agrava a pena. Então, falando de embriaguez, são esses os efeitos que eu tenho conforme a espécie dela, certo? E aí está intimamente relacionado também ao grau, né? Se ela for completa, é que ela deixa inteiramente incapaz. Se ela for incompleta, ela vai deixar parcialmente incapaz. Isso é importante aqui, né? Quando a gente tem o 28, parágrafo 1º, ou o 28, parágrafo 2º. Certo, amores? Então, isso aqui é o que a gente tem a respeito das excludentes de culpabilidade no ordenamento jurídico. Então, vejam que eu arrolei todas elas, né, para vocês, e aí eu deixei em verde, grifei agora com vocês em verde, aquilo que não é excludente de culpabilidade, aquilo que é diminuição de culpabilidade. A cada excludente corresponde uma diminuição de culpabilidade quando não estão todos os requisitos da excludente. Então, a gente tem graus, certo? Então, a gente viu hoje os artigos que faltavam, que a gente pulou, 20, 21 e 22, e agora fechamos com 26, 27 e 28. O que eu devo ainda para vocês da nossa emenda do primeiro dia de aula? 29, 30 e 31, que é o concurso de pessoas. Então, isso a gente vê na sexta que vem. Aí, na subsequente, a gente mata os nossos exercícios, faz uma revisãozinha, tira dúvida, e aí, na última sexta-feira do mês de junho, a gente tira
né, para fazer a nossa prova naquele mesmo sisteminha do Google Form, né, prepara a provinha ali, vocês fazem e a gente já tem a nota na hora, né, aí já calcula a média e já está de férias, né, um abraço para o FMS no penal, ok? Certo, amores? Deixa eu tirar agora isso aqui, interromper o compartilhamento, vou salvar aqui, eu fiz esses grifos, né, depois vocês podem lembrar, e aí, então, agora sim, voltei para ver a tela, né? Estou vendo aqui a reguinha de cima com o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat ou liga o microfone e faz a pergunta que eu respondo na hora. Vocês não têm dúvida de nada? Nossa! Deixa eu parar também aqui. Oh, meu Deus. Vou interromper a gravação para não ficar muito longo.